Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Preparada? Preparado? Vou contar a segunda parte da história do Zezé e o seu Crina. Chegou o momento dele ir para a casa da filha do prefeito. Ele vai lá conversar com ela sobre o sonho que ele teve com o Crina. Mas o meu sonho, sabe qual é? É que você mande um valeu para mim. Manda aí! Ô Paulinho, como é que eu acho esse valeu? Eu quero mandar um valeu pro teu canal. Eu gosto muito do canal, eu gosto de você, quero ajudar. Como é que eu mando um valeu para você? Simples. Ali onde você dá o joinha para a história, você corre a vista para a direita, você encontra o ícone do YouTube. O YouTube que criou é um coração e dentro do coração um cifrão. Simboliza que é a doação feita por amor e com amor. Ajuda aqui o nosso canal, tá? Pra gente contar histórias tão lindas como essa que eu vou completar agora na segunda parte. Do seu Crina com o Zezé. Manda um valeu pra mim. Manda um superchat, manda um super stickers. Tudo pronto? Segunda parte, começa agora. Vesti o meu shortinho azul marinho com bolso e a minha camisa branca. Eu já sabia o nome da filha do prefeito. Trezemê, diferente, né? Trezemê era o nome dela. É que aí uma explicação que eu fui saber depois, não naquele dia que eu sabia disso. Eu soube depois. O prefeito, o pai dela, ele tinha manias nobres, de rei, sabe? Ele tinha manias de rei. E a filha dele era a filha número 3. Então ele colocou esse nome de Trezemê, ou Trezemê, exatamente porque ela era a número 3. Entendeu? Então o que eu tinha que falar para ela? Olha, o seu Crina, alô Trezemê. Eu chegava e ia lá na casa dela. O Trezemê, o seu Crina, ele mandou que você me desse o violão. O violão que está riscado das pedras. E eu cheguei lá exatamente falando isso para ela. O Trezemê, eu contei do sonho. Ela achou, ela veio toda empolgada me atender, achando que eu ia falar para ela da guitarra. Ai, que bom que você tá aqui, você sabe? Nossa, ela veio toda amável comigo, achando que eu fosse, né, dar notícia para ela da guitarra, que eu tinha resolvido confessar o crime da guitarra, mas já confessar como? Se eu não o tinha cometido. Então quando ela veio toda empolgada por aquela razão, eu praticamente quebrei a expectativa dela. Eu sonhei com o seu Crina e ele pediu para que você me entregasse o violão, que você me desse o violão riscado nas pedras. Ela olhou assim para mim, sabe? É que na nossa cidade tem uma montanha rochosa, no lugar onde os jovens, o que os jovens da cidade faziam? Eles escalavam essa montanha para namorar lá em cima da montanha. Não era uma montanha muito alta, não. Não, era assim, um monte de pedra. É um monte feito em pedra, de rocha. Então eles escalavam, eles subiam, não era tão difícil subir, mas os jovens gostavam de namorar lá em cima. É que lá, né, ficava mais isoladinho. Vocês estão me entendendo, né? Jovem é igual em cidade pequena, em cidade miudinha, em cidade média, em cidade grande, é tudo igual. Hormônio humano é tudo igual.
depende da cidade onde mora, entendeu? Então, o jovem, o que ele quer? Ele quer um cantinho isolado, entendeu? Para namorar. Então, o pessoal ia nesse monte de pedras, que a gente chamava montanha, ia nesse monte, escalava, não era tão difícil escalar, lá em cima, entendeu? Lá em cima ficava isolado, e coisa e tal, coisa e tal. Eu não preciso ser mais claro que isso, né? Preciso? Não. Até porque, naquela época, eu só tinha 11 anos, tá, gente? Naquela época eu só tinha 11 anos. Então, eu falei para ela que se ela tivesse alguma dúvida sobre quem mandava eu fazer aquele pedido a ela, bastava que eu falasse agora do grande segredo. Ela me olhou assim, estupefata, sabe como quem está duvidando da conversa? Só que tem um detalhe, uma parte do sonho que eu deixei para revelar nesse momento. E eu me lembrava muito bem que quando eu falasse a ela que o sonho, que era para me entregar o violão riscado nas pedras, se não fosse o bastante, eu deveria dizer para ela que agora eu sabia do grande segredo e se alegrava com ele. Eu não tinha entendido nada, mas eu falei. Eu obedeci exatamente como eu havia sonhado. Ela me olhou assim, como quem duvidasse. Eu falei, não, é que agora eu sei do grande segredo e eu me alegro com ele. Só isso seria o suficiente. E aí, quando eu tivesse posto o violão, ele iria me ensinar a tocar. E uma outra coisa importantíssima do sonho, que eu deixei para revelar nessa segunda parte, foi que ao final do sonho eu perguntei assim, seu Crina, e a guitarra da Catatumba? Calma, Zezé, ela vai aparecer. Foi o que ele disse. Então tudo isso eu falei para a moça. E a guitarra do túmulo, ela falou, aí ela ficou interessada no assunto. E a guitarra do túmulo, da Catatumba, eu falava Catatumba. A guitarra da Catatumba, ela vai aparecer. Diante do exposto por mim, quando eu falei para ela que a guitarra, o violão estava riscado das pedras e que agora eu sabia do grande segredo e ficava feliz com ele, eu surpreendi a moça, a Tereza Emê. Foi tanta surpresa que ela começou até a chorar. Eu só sei que ela ficou em silêncio. Ela me fez assim um sinal com a mão para que eu esperasse. Ela estava visivelmente emocionada. E ela foi lá para dentro da casa, com certeza buscar o violão. E ela voltou. Quando ela voltou com o violão. E me entregou o instrumento, inclusive chorando. Eu já carregava no meu coraçãozinho de menino de 11 anos tanto sentimento de culpa pelo desaparecimento da guitarra, embora eu não tivesse nada a ver com ele. E eu ainda falei que ela não precisava me dar o violão, não estava me dando. Mas diante de tudo o que eu lhe relatei ter sonhado, ela estava me emprestando. Eu falei, é emprestado o violão. Mas ela me disse, pode levar da forma como você falou comigo. Você tem todo o meu crédito, toda a minha confiança, pode levar. Até o fim da carta vocês vão entender a minha história. Se alguém está com alguma dúvida nesse momento, calma, vocês vão entender. Ela me pediu que eu tivesse muito cuidado com o violão, que jamais o desse para alguém, e não venda jamais. E falou mais, que sempre que pudesse, ela iria me visitar para ver o meu progresso no aprendizado. E se eu precisasse de professor, era só avisar. Por último, ela me preparou se eu tivesse problema com os meus pais para justificar a posse de um violão, lógico, né? Porque eu ia chegar com o violão em casa, e aí? Que eu dissesse que a Tereza Emê, a filha do prefeito, havia me dado o violão. Eu agradeci e saí, levando comigo o violão. Realmente estava riscado das pedras, todo riscado da pedra, e escrito I love you no violão. A pessoa que eu depois explico quem escreveu, mas a pessoa vê que o violão estava todo riscado, né? Aí aproveitou, pegou uma pedrinha, já que estava todo riscado, pegou uma pedrinha e escreveu assim, I love you.
Os questionamentos na minha casa foram certos, mas eu tinha os argumentos. Mas a verdade é que a minha vida desse episódio para frente mudou. Agora não era só o interesse pelas bolinhas de gude, não. Mas também, além das bolinhas, meu interesse pela música, pelo violão. Eu mexia com aquele violão quase que o dia inteiro. Me interessei também pelo rádio, que naqueles anos 70 tocava aquelas músicas lindas. E de ouvido, eu tirei a primeira música, Hotel Califórnia. Hotel Califórnia. Foi uma música que eu tirei de ouvido. Quem me ouvia tocar ficava impressionado. Eu não tinha professor. Eu não tinha. Ou melhor, eu não tinha professor desse plano. Eu tinha um professor do outro mundo. Era uma coisa impressionante. Mas às vezes eu sentia até uma pressão nos meus dedos, como a indicar a posição no braço do violão e a corda a ser pressionada, porque a minha mãozinha, imagine, eu tinha 11 anos, então às vezes eu não tinha força no dedo, sabe, para segurar assim a corda. Meu dedo estava sendo treinado para isso. Aí eu sentia uma pressão no meu dedo assim, fazendo força para segurar a corda. Vocês acreditam nisso? Enquanto isso, a minha mão direita batia no ritmo certo das músicas. A minha mão direita era precisa, porque violão ou guitarra não é só a mão esquerda posicionando as cordas e as notas. Não, é a batida. A batida com a mão direita é fundamental. Meus pais, coitados, eles não tinham condições de avaliar o meu progresso. Mas Trezemê, a filha do prefeito, ela cumpre o prometido. E ela passou a me visitar. E ela ficava impressionada como eu era capaz de tirar aquelas músicas todas de ouvido. Eu comecei a tocar Hotel Califórnia. E aquela que eu brincava lá no túmulo foi a segunda que eu tirei. Ela ficava impressionada com as músicas que eu tirava de ouvido e, sabedora do sonho que eu havia tido com o Crina, ela tinha consigo uma certeza. As minhas aulas vinham do além. O meu professor era do outro mundo. Tirei também aquela música do Smoking on the Water, de Purple. Meu Deus, quando ela escutou tocando essa música, Smoking on the Water, de Purple, nossa, a Trezemê ficou impressionada. Foi ela quem me fez aquele pedido, que eu fosse tocar essa música no 3º ano da morte do Crina, lá no seu túmulo. Fui lá, na sepultura, e toquei. Havia bastante gente, e todos aplaudiram. Era o 3º ano de morte do Crina. Muita gente ficou emocionada, inclusive Trezemê. A essas alturas, eu já era um rapazinho de 14 anos, já não era mais um menino de 11, e dominava aquele violão. Trezemê havia se tornado uma amiga e queria montar uma banda de rock para mim. Eu nunca tive de fato certeza se era isso que eu queria, mas eu não queria decepcionar aquela mulher, aquela senhora que havia se tornado tão minha amiga. E ela começou a ir atrás de tudo, compra de instrumentos. E conforme a gente falava na época da aparelhagem, a gente falava aparelhagem. Ela começou a comprar os instrumentos, a aparelhagem. A família dela era uma família de posse, imagine. Filha, tu agora já é ex-prefeito, né? O pai dela tinha deixado a prefeitura a essas alturas. Foi Trezemê também que foi atrás dos outros músicos, baterista, contrabaixo, e depois até um organista veio também. Foi ela quem batizou a banda como Doce Sal. Era o nome da banda, Doce Sal.
E foi ela quem fechou também o nosso primeiro contrato de baile. Doce Sal. Aquele tempo usava no cartaz assim, abrilhantando o baile, abrilhantando. Achava lindo falar, abrilhantando o baile Doce Sal. Era a nossa banda. Dependendo do horário da apresentação, eu precisava de uma autorização especial, porque eu era menor de idade ainda. Mas isso nunca foi problema. 13M, ela tinha muito prestígio como filha do senhor que foi prefeito, que tinha sido prefeito. Ela aprendeu, a 13M aprendeu a confiar em mim. E um dia, aí eu já tinha 16 anos, um dia, ela resolveu me contar toda a história dela com o Crina, o meu professor do além. O Crina sempre fora o amor da vida da 13M. Ela amava o Crina de verdade. Mas o pai dela era terminantemente contra o namoro dos dois. O Crina, ele era roqueiro da cidade, a cidade era pequena. O Crina era aquele que ousou ter um cabelo moicano quando ninguém nem sabia o que era isso. Daí o apelido dele, Crina. Foi o primeiro da cidade a aparecer com uma tatuagem, ninguém tinha. Ele foi o primeiro a aparecer com uma tatuagem, quando tatuagem era coisa de gente criminosa, sabia? A tatuagem era de gente criminosa. Eu lembro que lá na cidade só quem tinha tatuagem era ele e o Wilson Lenhador. Esse Wilson Lenhador, ele trabalhava rachando lenha. Ele trabalhava num lugar que vendia lenha. A lenha era vendida por metro. E o Wilson, ele era o lenhador. Ele rachava a lenha. E ele era o único, na cidade tinha a tatuagem, o Crina e o Wilson. Mas o pessoal falava que o Wilson tinha sido preso já, o lenhador. O pessoal falava, o Wilson foi preso e ele fez a tatuagem dele na cadeia. Então, isso eu estou colocando para vocês, relatando para vocês, para que vocês entendam que naquele tempo, nos anos 70, quem tivesse uma tatuagem estava diretamente ligado ao mundo do crime. Entendeu? Tanto que o tatuador do Crina fez a tatuagem nele e parece que depois também foi preso. O Crina não trabalhava como os outros. Ele não trabalhava. Ele não tinha um trabalho normal como os outros. Ele vivia da música. E corria a fama que ele tomava ácido. Agora eu já entendi um pouquinho. Aquela coisa de fumar droga e tal. Não, ele tomava ácido. Eu até levei um susto nessa hora. E ela, a 13M, me esclareceu que esse tal do ácido era um tal de LSD, as iniciais de Lucy in the Sky with the Diamond, dos Beatles. Você sabia que essa música tem a ver com isso? Não diga. Lucy in the Sky with the Diamond, dos Beatles. Eu não sabia nada disso, ela foi me ensinando, a 13M foi me ensinando. Então o pai da 13M implorou para a filha que não namorasse o Crina. Seria a sua ruína como político, uma vez que ele queria se tornar prefeito da nossa cidade e ele era candidato. Os adversários vão aproveitar isso, vão cair de palma em cima de mim. E 13M ouviu o pai. Ela cedeu aos apelos do pai. Amava sim o Crina, amava aquele homem. Foi o primeiro a quem ela se entregou como mulher. Mas teria que momentaneamente abrir mão dele. No seu plano, seria mais ou menos assim. O pai iria se tornar prefeito, como de fato se tornou, e depois iria assumir a prefeitura, como de fato assumiu. E ela, depois que o pai fizesse tudo isso, aí ela ia assumir o Crina. O plano era esse. Foi aí que teve o episódio das pedras e do violão. Olha esse detalhe. Foi aí que teve o episódio das pedras e do violão. Foi lá em cima da montanha do Monte de Pedras, onde os jovens adoravam ir para ficarem assim num momento mais isolados. Que 13M e Crina se despediram um do outro. Ele, numa demonstração de amor, deu a ela o violão. E já que o violão estava todo riscado de pedra, lá das pedras, porque ele ia tocar violão para lá em cima. Então ele ficava tocando violão, mas para subir,
o violão batia nas pedras, arrastava, né, nas pedras, ficou todo riscado, o violão de pedra, todo riscado. Aquele bojo do violão, a parte traseira dele era todinho riscado de pedra. Aí ele escreveu, naquela vaguinha, tinha um lugarzinho vago, ele escreveu I love you, I love you. E ao entregar o violão a Trezemé, Crina se levantou e falou: mas guarde as músicas serão para sempre. O violão e eu um dia deixaremos de existir, mas as músicas jamais. Guarde as músicas. Aí ele virou as costas, saiu, se despediu dela, desceu, né, um monte de pedras. Trezemé correu atrás dele e pediu que ele a amasse pela última vez. Crina voltou e atendeu seu pedido. E quando já escurecia, no alto daquele monte de pedras, ou no alto da montanha, no cume da montanha, fizeram amor. Fizeram amor. Aquela foi a despedida do casal. Meses depois, Trezemé se descobriu grávida. Era o filho de Crina. E agora? E agora? O pai dela, ao saber, ficou louco. Mas Trezemé informou ao pai que o Crina de nada sabia da gravidez. O pai, desesperado com a sua eleição, tinha o Rui. O Rui, ele era apaixonado pela filha dele, o Rui, um outro rapaz da cidade. Ele aceitaria se casar com ela mesmo estando grávida. Ainda mais que ela seria filha do prefeito. Você sabe, né? Como é que são essas coisas aí, você sabe. O pai dela estava certo. O rapaz topou. Casou com ela. O casamento aconteceu. Crina, num acidente, quando ele morreu no acidente, lá com o SP2, que eu falei para vocês, seu caminhão passou literalmente em cima. Então, o Crina, quando morreu no acidente, a filhinha com a Trezemé já tinha nascido já. Já era uma menininha, beirando o primeiro ninho. Imagine o sofrimento que foi para Trezemé a morte do Crina. Imagine o peso que aquela morte teve para ela. Daí, ela ter feito todas as homenagens póstumas. E daí também, ela ter levado um susto no dia em que eu fui buscar o violão na sua casa e falando do meu sonho com o Crina e dando detalhes que nunca ninguém soube, só ela e o Crina. E quando eu falei do grande segredo, que eu me alegrava em saber também do grande segredo, ela tremeu na base. Eu não sabia ainda. Eu só tinha sido orientado a dizer isso para ela. Ela tremeu na base. Naquele momento, ela se arrependia de tudo que ela tinha feito, mas já era tarde demais. A história dela era profundamente tocante. E ela só me contou tudo por uma necessidade mesmo, pela ligação espiritual que eu tinha com o Crina. E porque ela confiava em mim. Me pediu o segredo. Eu tinha 16 anos quando ela me contou. E ela me pediu o segredo. Eu nunca contei a ninguém, nunca. A banda Doce Sal fazia sucesso regional. E ela me incentivava a seguir em frente. Queria que eu me mudasse para os grandes centros, tipo, vai para Belo Horizonte, vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo. Por que você não vai? Lá você vai ter oportunidade e chance de crescer. Porque ela considerava que ninguém tocava violão e guitarra como eu. Apenas um era melhor que eu. Mas ele estava morto, era o Crina. Ele estava no outro plano. Mas se agora já sabíamos tanto um do outro, 5 anos depois dos fatos, e a guitarra de bronze, afinal de contas, quem levou da sepultura? Quem levou da sepultura? Essa era a grande pergunta. E qual era a resposta? Escutem, ouçam. Uma outra mulher de nome Deusenir era uma grande fã do Crina. Deusenir era fã do Crina.
E que em belos dias, com nos bancos do SP2 arriados quase até o assoalho, porque esse carro, ele era muito baixinho. Eu não sei, se você não tiver visto um SP2, depois você entra na internet e coloca a imagem do SP2 para você ver como é que era. Era um carro muito baixinho. Então essa senhora, essa mulher, Deusenir, era fã do Crina, e em belos dias, com os bancos do SP2 arriados quase até o assoalho, ela fazia amor com o Crina, entendeu? O Crina tinha também um teretetê com a Deusenir, essa fã. Resultado, a Deusenir, tinha uma filha com o Crina, de nome Josimei. Escuta bem, Josimei, ele era o verdadeiro nome do Crina. Mas como o nome era unissex, Josimei, ela deu o nome do Crina para a filha. Então, o mesmo nome do pai. Deu para entender? Josimei é um nome unissex. Então, a Josimei e o Josimei era o Crina, morreu. E ela deu o mesmo nome do Josimei à menina, a filha dela, já que era unissex. Quando essa história veio à tona, foi num baile em que eu estava tocando, e a Deusenir, ela foi nesse baile. Ela me contou que a sua filha se chamava Josimei devido ao Crina. E aí eu me interessei, né? Falei, nossa, eu quis saber mais detalhes, né? Me interessei pela história e muito. E ela então me contou detalhes de tudo e revelou: você sabia que fui eu quem pegou a guitarra de bronze que estava em cima da sepultura do Crina? E eu tenho a guitarra guardada comigo até hoje. Mas pelo amor de Deus, Zezé, pelo amor de Deus, eu estou te contando na confiança, porque ninguém pode saber. Mas quem pegou a guitarra fui eu. Pronto. Agora eu sabia de tudo. Até que a filha de Trezemé tinha uma irmã por parte de pai. Mas eu tinha que fazer segredo de tudo. Mas até quando? Só Deus é que sabia. Mas eu fui firme, sabe? Fui firme. Guardei comigo tudo isso. Tudo isso eu guardei comigo. Um dia, eu resolvi deixar a minha cidade e fui seguir o meu rumo como agrimensor. Você vê, ó, nada a ver com música. Eu estava exercendo uma outra função, um outro cargo, nada a ver com música. Eu era agrimensor. A música me dava prazer, mas ela não me dava dinheiro. Eu precisava viver. Não é? A gente não pode morrer de fome. Até tem uma música, né, do Caetano Veloso, que diz assim que gente nasceu para viver, ser feliz, não para morrer de fome. Exatamente. Eu não podia morrer de fome. Então eu assumi uma profissão de agrimensor. Acabou o que era doce. Acabou a banda Doce Sal. Acabei fixando residência em BH. Fui para Belo Horizonte. Foi lá em BH, Belo Horizonte, que eu conheci a Meire, e com a Meire eu me casei. Tivemos 3 filhos. Mais de 30 anos depois, observe, mais de 30 anos depois, eu fui passear na minha cidade. Tudo mudado, tudo. A cidade estava totalmente diferente, a cidade cresceu muito. O cemitério cresceu, você imagina. Se até o cemitério cresce é porque a cidade havia progredido mesmo, né? Agora, o cemitério tinha mais de um portão e todos fechavam. Aquele portão emperrado acabou. Ah, não tinha também mais as ruas de chão, tudo calçadinho no cemitério. E eu fui fazer as minhas preces na sepultura do Crina. Isso 30 anos depois. Quando cheguei lá, eu vi uma senhora chorando muito. Parecia que eu a conhecia, já tinha visto. Até que ela me olhou e falou: você não é o Zezé da banda Doce Sal? Ri e confirmei, sou sim. Sou sim. Eu sou
a Deusenir. A que levou a guitarra de bronze. A mãe da... Eu te contei a história da Josimei. Meu Deus! Verdade. Ô Deusenir, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Que bom. Ela me disse que a sua filha estava muito doente dos rins. A filha dela estava fazendo hemodiálise. E só um transplante de rim poderia salvá-la. Mas ela não encontrava doador vivo. Familiares de Crina estavam todos mortos. A família dele era muito pequena. Ele só tinha a mãe. Ela estava à procura de uma luz. E eu tinha a luz. A luz eu tinha. 30 anos depois. A filha de Trezemé. Eu pedi o endereço da Deusenir e eu prometi ajudá-la, que ela guardasse. Fui atrás da Trezemé, que estava viúva, e ficou muito feliz em me rever. Aí eu contei para ela a história. Só agora, mais de 30 anos depois, é que ela iria saber que ela não foi a única na vida do Crina, que havia Deusenir. Ela chorou muito ao saber. E contei para ela a situação em que estava a filha da Deusenir, a Josimei, que era o mesmo nome do Crina, apesar de ser mulher. Essa parte eu já contei. Então contei para ela a história mais de 30 anos depois. Falamos com a filha dela, já uma senhora de 40 anos. E aí, eu fiquei que eu era toda expectativa. Voltei para BH e em Belo Horizonte eu fiquei esperando as notícias, o resultado de tudo. E é isso que eu passo a revelar a partir de agora nessa história. As irmãs foram apresentadas e o milagre aconteceu. A filha de Trezemé doou o rim para a irmã. A compatibilidade era total e absoluta dos órgãos, salvando-lhe a vida. Ela fez a doação do rim. Fiquei tão feliz. Com a minha esposa, ficamos tão contentes. Eu voltei à sepultura do Crina. Abri a minha Bíblia de maneira aleatória. E a Bíblia, ela se abriu em João 11, em especial o versículo 25, que diz assim. Esse trecho bíblico me acompanha. Eu nunca abro mão dele. Então eu repito, quem quiser abrir a Bíblia em casa, abra. É João 11, especialmente o versículo 25, onde está escrito: esclareceu-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Entendi tudo. Entendi absolutamente tudo. A resposta veio da minha Bíblia. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Tudo claro. Tudo absolutamente claro. É por isso que eu faço questão, sabe, de contar essa história. E eu não posso jamais de contá-la pela metade ou de pular qualquer detalhe. Eu tenho que contar a história respeitando cada detalhe para que as pessoas entendam a sua grandeza e a sua importância. Essa era a história que hoje eu queria te contar. Gostou? Manda o teu comentário. Por favor, se inscreva no canal. Vai e manda um valeu pro Paulinho Boa Pessoa, que ele bem o merece.